I never made it, but I know what it takes. Oi, ninos e ninas, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para conversar com vocês sobre fibromialgia. Mas antes de falar da fibromialgia, tirar o óculos, eu quero falar para vocês que eu estou fazendo da seguinte forma. No dia que eu estou bem, fisicamente falando, eu gravo, às vezes 2 vídeos, 3 vídeos, porque meus vídeos, a meta é de deixá-los na faixa de 10, 11 minutos no máximo. Eu tenho tentado, né? Estou iniciando, mas eu estou buscando isso. Para ser vídeos objetivos, né? Porque as pessoas têm os afazeres. Não é um vídeo, eu não quero trazer vídeos cansativos. A não ser quando for um bate-papo, que aí passe desse tempo. Eu não pretendo cortar, mas aí eu posso dividir o bate-papo em dois vídeos, até 3, né? Que a ideia desse canal é que a gente se ajude, que a gente se solidarize com o outro, né? A proposta desse canal é isso, é também ampliar e dar visibilidade a quem não tem, principalmente as mulheres. Então, o que é fibromialgia? A fibromialgia é uma doença que acomete milhares de pessoas no Brasil e no mundo também. Agora, quais são os sintomas da fibromialgia? Você sente dores pelo corpo todo e às vezes você tem crises que pode ser confundida com crise de enxaqueca. Mas geralmente quem tem fibromialgia, ela é parecida com a crise de enxaqueca, mas não é enxaqueca, é uma crise da doença chamada fibromialgia. Tá. Eu sinto muitas dores e eu vou nos médicos e ninguém descobre o que é. Comigo também foi assim. Eu passei vários anos sentindo dores, e o máximo que se descobria que era uma enxaqueca crônica, e já estava crônica. Só que eu comecei a refletir e analisar que a enxaqueca crônica não dá dores no corpo. E meu corpo é todo dolorido. Eu sinto muitas dores pelo corpo. Ao ponto que eu tenho a sensação de que minha carne é podre. Se você brincando, der um tapinha em qualquer parte do meu corpo, eu sinto muita dor e a sensação de que aquela carne tá podre, assim, tá uma sensibilidade fora do normal. Isso traz... O que é que acarreta isso, né? Além das dores, além da crise, que vai ter dia que a pessoa tem uma crise, que eu falei, né, que é parecida com... às vezes ela pode ser, depende, cada caso é um caso, né? No meu caso, ela se assemelha a uma dor crônica de enxaqueca. E aí, se não for um especialista que entenda do problema da fibromialgia, ele vai diagnosticar em vários pacientes como enxaqueca crônica. Aí, eu cheguei num nível que eu tomava uma cartela de Dorflex por semana. Eu tomava uma cartela por semana. Só que eu ia para o trabalho, mesmo eu tomando Dorflex pela manhã, antes de ir para o trabalho, eu voltava num esgotamento físico extremo e a crise me pegava todos os dias quando eu voltava do trabalho, mesmo tomando Dorflex. Eu tomava outro Dorflex e ia deitar. Ao ponto que meu esposo começou a reclamar, dizendo: você está indo para o trabalho e eu chego todos os dias, você está deitada, passando mal. Tem alguma coisa errada aí. E aí eu comecei a compreender que eu precisava de ajuda. Porque tinha momentos que eu entrava em conflito comigo mesma. Eu dizia: não, todo mundo sente isso, todo mundo sente essa dor de cansaço, todo mundo sente essa dor de fadiga.
deve ser que ninguém fala. E aí eu tinha vergonha de falar e não ser compreendida, porque fisicamente falando, eu não tenho nada. Fisicamente falando, desculpa, fisicamente falando não, aparentemente, o meu físico está ótimo, está perfeito, né? Quem me vê diz, ela não tem nada. Quando na verdade, não é isso. Eu tô, por exemplo, eu tô falando aqui, mas eu tô com dor. Estou medicada? Tô. Mas nem sempre a medicação faz a dor passar. Tem dia que acontece de, por exemplo, uma vez no mês eu ficar totalmente sem dor. É o dia mais feliz da minha vida. Porque eu posso dizer, é assim que as pessoas que não sentem dores da fibromialgia se sentem. Meu Deus, que coisa gostosa, que maravilha! Né? Então, você louve a Deus por isso. Eu também sei que tem outras doenças que podem ser consideradas piores do que a fibromialgia. Não quero dizer que é a pior doença do mundo, mas também não é a menor doença do mundo, a menos agressiva. Ela é uma doença muito agressiva. Mas eu também tenho que reconhecer que existem outras doenças muito mais agressivas. Mas eu estou trazendo esse vídeo para trazer a reflexão a pessoas que ainda não conseguiram o diagnóstico, pessoas que já têm o diagnóstico e às vezes pode pensar assim, pronto, a minha vida acabou, tudo acabou, para que eu vivo, para que eu vou viver assim, dia e noite com dor, porque as dores são 24 horas, né? E para quem não tem o diagnóstico, mas desconfia que tenha, não se precipite em ter o diagnóstico por você. Claro que você tem sintomas, que você analisa. Isso também aconteceu comigo. Eu digo, não, tá muito estranho. Eu sinto dores assim, assim, assim. E aí eu disse, não, eu tô achando que tal que tem a ver com essa questão da fibromialgia, mas eu não sei, vou pedir ajuda. E aí eu fui no reumatologista, um bom reumatologista, ele, Dr. Manuel Tavares, ele tem 86 anos, mas ele é um especialista nato, ele ama o que ele faz. E quando eu cheguei no consultório dele, na sala dele, do consultório, e disse para ele que eu não aguentava mais sentir dores pelo corpo todo, inclusive até na gengiva, eu achava às vezes, eu não sabia, porque eu tinha uma dificuldade muito grande de entender meu corpo, de entender as mensagens do meu corpo. Então, às vezes, minha gengiva doía, eu achava que era dente, algum dente que poderia estar com algum problema de cárie, coisas assim, e não dava muita importância para esse sinal. Só que essa dor, inclusive eu estou sentindo agora, mesmo medicada, uma sensibilidade, um incômodo muito grande na gengiva, que, claro, mexe com os dentes, porque a gente está falando de nervo. E aí eu descobri também que é da fibromialgia. Sim, voltando para o Dr. Manuel, eu disse para ele que eu não aguentava mais ir nos médicos e ninguém descobriu que dor era essa que eu sentia. E ele disse para mim, mas eu descubro. Quando ele disse eu descubro, isso foi em 2010, eu desapareci do consultório dele porque eu tinha medo de enfrentar a realidade. Eu sabia que eu tinha um problema de saúde, inclusive eu não conseguia chegar no trabalho no horário, porque eu levantava e dizia a meu esposo que eu não dormia nada. E ele me questionava, dizia, como você não dormiu? Você passou a noite toda de olhos fechados. Eu falei, sim, mas eu estou mais cansada agora que eu levantei do que quando eu deitei. Eu não estou aguentando mais isso. E aí, Dr. Manuel Tavares passou todos os exames, onde ele fez a análise e médica, né? E disse, fez um laudo médico e disse que eu tinha fibromialgia. E aí quando eu falei do sono para ele, de que eu tinha a sensação de que eu só deitava, mas não dormia, e que eu levantava mais cansada do que quando eu deitava, ele disse, vou lhe mandar para o neurologista bom, que vai ajudar a fechar esse diagnóstico da fibromialgia. Tá, fui para o neurologista, ele pediu uma polissonografia
aqui, a polissonografia, e eu passei a noite com os aparelhos, né? Principalmente nessa parte do cérebro, tem uma parte também aqui então, perto do peito, que fica também com os aparelhos, e fica uma câmera te filmando a noite toda. E ali eu tive certeza que eu não dormia. Eu passei a noite toda meio que de olhos fechados, como se estivesse dormindo, mas conversando comigo, resolvendo um monte de coisas na mente. Mas para todos os efeitos estava dormindo. Quando eu saí, eu perguntei à pessoa que ficava acompanhando as câmeras, que fica, né, no turno acompanhando as câmeras, e eu disse para ele, eu perguntei para ele, moço, eu dormi? Aí ele virou para mim e disse, dormiu, a senhora dormiu a noite inteira. Eu disse, sério? Ele, é. Aí eu falei, perguntei para ele, mas se eu não dormir, a máquina diz se eu não dormir? Aí ele me respondeu, diz. Era a minha salvação. Quando eu peguei o resultado e levei para o neurologista, ele olhou para mim, porque uma observação, eu levei para o meu esposo, para todos os médicos comigo. Porque eu precisava que alguém acreditasse no meu problema de saúde. O neurologista pegou o exame, pediu desculpa e disse, me desculpem o termo que eu vou usar, mas o sono dela, o sono de Rosângela, é um sono vagabundo, não serve para nada. Gente, em todo esse processo eu me desmanchava de chorar. Porque às vezes parecia que eu era mentirosa, que não era verdade, tudo que eu dizia que sentia. Nem todo mundo acreditava e nem todo mundo acredita ainda. Então, esse vídeo é para dizer, para quem não tem um diagnóstico, procurem, corra atrás de ajuda. E para dizer também, não fique com raiva, magoada da pessoa que não entende, se você já tiver o diagnóstico, ou se não tiver, mas que você tem as queixas e fala, e a pessoa não acredita, não fique chateada com elas, ao ponto de se magoar, de se irritar, porque elas não são médicas. Você precisa entender isso. Quem vai te ajudar é o médico. Ele que vai dizer. E o médico que vai te ajudar não é ele dizendo, você falou e ele te disse que você tem isso. Não. Ele vai acreditar também no que você tem a partir do exame. É o exame que diz. É o exame que dá o veredito. Nem o médico, se ele corre o risco até do médico não acreditar que você também tem essa enfermidade. Mas é o exame que vai dizer que você tem a enfermidade. Entende o que eu estou dizendo? Então, não se anule, não se esconda, não esconda o problema de ninguém. Você não pediu para ser doente, para ficar doente. Você não escolheu a doença. Ninguém escolhe a doença. Isso uma médica me falou uma vez. E você precisa se ajudar. Você precisa saber dos seus limites. E começar a gostar de você mesmo com os seus limites. E daí em diante eu tive que fazer e reconhecer a importância da terapia. Eu passei a fazer a terapia, eu passei a ser acompanhada por psiquiatra, eu passei a reconhecer a necessidade de tomar medicamentos controlados. Eu não vou passar o nome aqui porque, né, são medicamentos, eu sei que ninguém compra sem a receita, que são remédios controlados. Mas eu quero dizer que eu tomo esses medicamentos e eu sou feliz com eles. Claro que eu não queria tomá-los. Mas eu tenho consciência do quanto eu preciso desses medicamentos. É tão difícil com eles viver, mas sem eles estava sendo muito pior. E aí eu sei, eu falei em outro vídeo, vou falar agora, quem tem fibromialgia, a maioria das vezes tem depressão. E eu vivo oscilando. Mas eu me recuso a entrar, não que a pessoa que escolhe entrar numa depressão, não. Mas eu luto diariamente para não entrar em uma profunda depressão. Diariamente. Rosângela, o que é que você faz
que te ajuda a lutar contra a depressão. Claro que isso não quer dizer que eu nunca vou entrar, mas eu tenho lutado muito para que eu tenha saúde mental. Porque a saúde mental vai me dar forças, vai me livrar de situações de risco para a depressão. Isso eu vou deixar para um outro vídeo. Como eu tenho feito? Como eu tenho buscado a minha saúde mental? De que forma? De que maneira? Eu tenho respeitado o meu limite. Eu tenho aprendido a respeitar. Não sou a expert de respeitar o limite total, mas eu tenho aprendido dia e noite a respeitar os meus limites. Entenda o seu limite. Entenda quem você é. E isso você só vai perceber, só vai entender com a terapia. Você precisa de ajuda. Você precisa buscar um terapeuta. Você precisa buscar os especialistas para ter o diagnóstico, se é a fibromialgia, se não é, se é outra doença, e tratá-la. E não como eu era. Eu me achava super mulher. Eu não aceitava admitir que eu tinha uma doença para ninguém. Pelo meu histórico de vida. Pelo que eu já vivi na infância. E a terapia me ajudou a dizer, não, você vai dizer sim, por quê? Por que você não pode assumir que tem uma doença? Qual é o problema de dizer que tem uma doença? Isso não me deixa menos que ninguém. E não me faz de coitadinha também. Quando eu digo que eu tenho uma doença, eu não sou coitada. Eu sou Rosângela, eu sou uma mulher incrível, mesmo com a fibromialgia. Eu sou uma mulher que faz acontecer mesmo com a fibromialgia. Ah, nem tudo eu posso ser, pode contar comigo, é verdade. Nem tudo. Meus parentes, meu marido, minha filha, meus amigos podem contar comigo. Nem sempre, nem tudo. A igreja pode contar comigo, porque eu tenho limites. Mas eu ensinei e venho ensinando a quem vive ao meu redor a respeitar esse meu limite. E me aproveitar e me solicitar no que eu posso doar, no que eu posso dar. Não é isso? Não é verdade? Porque eu não posso ajudar em tais situações, mas em outras eu vou ajudar. E é isso que eu tenho aproveitado. Eu não vou entrar muito nessa questão, porque senão eu já vou estar falando da saúde mental. E das estratégias que eu uso para lidar com e manter minha saúde mental. Tá certo? Um beijo, fiquem com Deus.